Iniciamos a nossa aula hoje em continuidade ao tema dos remédios constitucionais, que, como vocês já bem sabem, está dentro do tema maior do controle jurisdicional dos atos da administração. Na aula anterior, nós já iniciamos o estudo sobre o mandado de segurança. Falamos que o mandado de segurança é aquela ação constitucional que visa a proteção do chamado direito líquido e certo, aquele direito não amparado por habeas corpus ou habeas data, aquele direito que está ameaçado ou está sendo lesado por um ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de pessoa que exerce as atribuições do poder público. O mandado de segurança está disciplinado pela Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, que no artigo 1º define quando se dará o mandado de segurança. Então, dispõe o artigo 1º, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Portanto, o objeto do mandado de segurança é a proteção do direito líquido e certo, aquele direito que deve ser comprovado de plano e que pode ser reconhecido apenas com a prova documental que acompanha a inicial, a chamada prova pré-constituída. As partes no mandado de segurança, de um lado, o impetrante, de outro lado, o impetrado, ou a chamada autoridade pública, como sujeito passivo da ação, qualquer pessoa física ou jurídica, desde que tenha o seu direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão, e, de outro lado, a chamada autoridade pública, ou um particular que faz, às vezes, de autoridade pública, exercendo, então, as atribuições do poder público. E dissemos o que é autoridade pública? Aquela que tem a competência decisória sobre o ato. Nos colegiados, a autoridade será a presidência do órgão colegiado. O Ministério Público, como função institucional, ele vai atuar necessariamente como fiscal da lei ou o chamado custos legis dentro do processo do mandado de segurança. A lei do mandado de segurança, no artigo 2º, ela dispõe que considerar-se-á federal autoridade se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada. É a categoria da autoridade que define a competência do ajuizamento da ação mandamental. Quando houver casos de urgência, a lei dispõe que é permitido, observados os requisitos da impetração do mandado de segurança, impetrar mandado de segurança por quaisquer meios admissíveis, como telegrama, radiograma, fax ou outro meio eletrônico de autenticidade comprovada, justamente para favorecer a celeridade que é fundamental na noção do mandado de segurança. Ainda o parágrafo 1º do artigo 4º dispõe: poderá o juiz, no caso de urgência, notificar a autoridade por telegrama, da mesma forma como houve o ajuizamento da ação, por radiograma, outro meio que assegure a autenticidade do documento e a imediata ciência pela autoridade. Depois disso, se fará, então, expedir o documento escrito, mas, inicialmente, o mandado de segurança poderá ser ajuizado, então, de forma eletrônica também. Com relação às vedações, não se dá, então, o mandado de segurança, ou seja, não é cabível o mandado de segurança, dispõe a própria lei que não cabe contra ato de que caiba
recurso administrativo com efeito suspensivo, aquele recurso que impede o prosseguimento da ação da administração. Também não cabe contra a decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, que também impede o prosseguimento da ação e que há o recurso cabível nos moldes previstos nas normas processuais, e também não é cabível quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado. É claro que todas essas vedações não podem se sobrepor à norma contida no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que dispõe que a lei não poderá excluir da apreciação do judiciário lesão ou ameaça de lesão de direito. Ora, isso significa que nada poderá ser afastada da análise do judiciário. Nem a espera na decisão de um recurso administrativo não poderá impedir. É claro que o sucesso do mandado de segurança dependerá realmente da observância dessas vedações, pois, não havendo, então, a possibilidade da lesão, não se dará a possibilidade do mandado de segurança. Isso é preciso ser verificado por ocasião do ajuizamento da ação. Antes de prosseguir com nossos slides, é preciso dizer alguma coisa em relação à natureza do mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ação constitucional de natureza civil, de rito especial. Por isso que quando a gente lê lá no artigo 5º, inciso 69 da Constituição, que onde não deve ser, onde não é cabível o habeas corpus e habeas data, justamente excluindo, então, as noções de ação penal, né? O mandado de segurança é uma ação civil de rito especial, tá? Isso é muito importante. A noção continuando aqui nos nossos slides. A noção de competência. Como se definirá a competência no mandado de segurança? A competência é definida pela natureza ou pela categoria da autoridade coatora. Se é uma autoridade federal, o ajuizamento da ação será perante a Justiça Federal. Se a autoridade está na esfera estadual, o ajuizamento se dará no âmbito da Justiça Estadual, e assim por diante, né? A natureza ou a categoria da autoridade definirá a competência jurisdicional para efeito da propositura ou da impetração, conforme diz a lei, do mandado de segurança. O prazo para a impetração. A impetração significa para a proposição, a interposição da medida judicial. O prazo é decadencial, de acordo com o disposto na própria lei, o artigo 23 dispõe dessa forma, e é de 120 dias ininterruptos, contados da ciência do ato impugnado, não estando sujeito a interrupções ou a suspensões. Contados da ciência do ato impugnado. Como se dará essa ciência do ato impugnado? Se dará mediante a observância do princípio da publicidade mais ampla que devem ter os atos administrativos. Como se dá, em regra, a publicidade dos atos administrativos? Pelos meios de comunicação oficiais, pelos diários oficiais, o Diário Oficial da União, o Diário Oficial do Estado, municípios, e por jornais de grande circulação, ou, em casos em que não haja necessidade do extrapolamento do ato externamente, fora da administração, se dará pela ciência nos próprios autos administrativos, como é o caso da ciência de uma decisão interna da administração em relação a um servidor público que está dentro da administração. O procedimento. O procedimento é aquele como se dará o encadeamento dos atos no processo do mandado de segurança. A inicial,
a peça, né, exordial, como se diz, ela deve atender às exigências prescritas no Código de Processo Civil, em relação a todas as ações, e há de observar uma característica particular e especial, singular do mandado de segurança, que é o pedido de que a autoridade seja notificada para, em 10 dias, e esse é um prazo especial do mandado de segurança, essa autoridade apresente a peça denominada de informações, a peça é mesmo informações, e não contestação, que vai ser subscrita, então, não por um advogado, mas pela própria autoridade coatora. Conforme está aí no slide, o ônus de prestar informações é pessoal da autoridade, não se admitindo as informações por advogado. E o mandado de segurança coletivo? Trata-se de uma inovação trazida na Constituição Federal de 88, no artigo 5º, inciso 70, permitindo que o mandado de segurança seja impetrado por pessoa jurídica para a tutela de um direito coletivo ou individual homogêneo. A tutela do mandado de segurança não se cinge ou não se restringe ao mandado de segurança individual, mas coletivo, né, já que pode haver, então, a lesão a grupos, né, a grupos de pessoas juridicamente relacionados por uma relação jurídica de base. Quem pode impetrar o mandado de segurança coletivo? De acordo com o artigo 5º, inciso 70, 4 são os legitimados: os partidos políticos, desde que tenham representação no Congresso Nacional, as organizações sindicais, as entidades de classe, tais como os conselhos de classe, né, os conselhos profissionais, as associações legalmente constituídas, desde que elas estejam em funcionamento há pelo menos um ano. Tá? O mandado de segurança coletiva, a gente faz a ressalva aí prevista no artigo 21, parágrafo único da Lei 12.016 de 2019, ele não se presta para a defesa de direitos difusos, mas coletivos. E aqui nós, na aula anterior, dissemos a vocês que há uma distinção entre os chamados de direitos difusos e coletivos, na medida em que o direito difuso é aquele direito transindividual, aquele direito que abraça ou alcança pessoas indeterminadas, que são ligadas por uma relação de fato e não de direito, ao contrário dos direitos coletivos, que são aqueles que pressupõem a existência de uma relação jurídica de base, em que o grupo de pessoas está ligado por noções de interesse coletivo daquele grupo, tá? E que, em face disso, existe uma relação jurídica comum entre as partes, diferentemente do chamado interesse difuso. Expressão ou a noção de direito difuso mais clara que nós podemos exemplificar é a noção do direito ambiental ou do direito do consumidor, que há relações de fatos, os fatos ensejarão a possibilidade da reunião de pessoas indeterminadas na busca da proteção de um direito, diferentemente do que ocorre com um sindicato ou com uma associação de classe, em que o que se busca na proteção é a proteção de um direito, né, relacionado à finalidade e à própria classe que está pleiteando um dado direito em juízo, ok? Adiante. Os efeitos do mandado de segurança coletivo é o efeito interpartes, né,
não sendo ultra partes ou não sendo erga omnes, como em outras ações. Então, produz coisa julgada apenas para os membros do grupo ou a categoria daqueles que são chamados os substituídos. E ação civil pública, um outro remédio constitucional também bastante, né, utilizado nas lides relacionadas aos temas do direito público. Trata-se do mais importante instrumento processual de tutela dos interesses transindividuais, coletivo, no sentido amplo, achando-se disciplinada nessa lei que está no slide, a Lei 7347 de 85, e pelas regras processuais do Código de Defesa do Consumidor. A ação civil pública também se constitui no meio processual de controle da administração pública, porquanto ela objetiva impedir ou reprimir danos a qualquer interesse difuso, coletivo ou a interesses individuais homogêneos. Danos ao meio ambiente, por exemplo, ao consumidor, outro exemplo, à ordem urbanística, ao patrimônio público, à moralidade pública, dentre outros. Todos esses temas podem ser objeto de tutela pela ação civil pública, nos termos do disposto na já mencionada Lei 7347 de 85. A previsão constitucional da ação civil pública está mencionada ou assentada, anotem aí, no artigo 129, inciso 3º da nossa Constituição, que expressamente atribuiu ao Ministério Público a promoção do inquérito civil e da ação civil pública, expressamente disposta no texto constitucional, sem prejuízo da ação da legitimidade de terceiros. Então, a ação civil pública, ela vai ser, então, uma ação importantíssima, né, manejada para proteção desses interesses públicos. Quem são os legitimados ativos da ação civil? O Ministério Público, as defensorias públicas, as 3 esferas estatais, União, Estado, municípios, autarquias federais, estaduais, municipais, empresas públicas, fundações, sociedades de economia mista, associações que estejam legalmente constituídas há pelo menos um ano e incluam, entre suas finalidades, a defesa do interesse protegido, de acordo com o disposto na Lei 7347 de 85. E a participação do Ministério Público é feita de uma forma bastante importante nesta ação. Além de ser um dos autores, né, em concorrência com aquelas outras pessoas jurídicas que nós lemos anteriormente, ele participará sempre da ação civil pública, já que há um interesse público sempre sendo demandado em juízo. Se ele não for o autor da ação civil, ele vai atuar de forma obrigatória como fiscal da lei. Portanto, o Ministério Público sempre participará da ação civil pública, já que o interesse público sempre estará sendo demandado nessa ação. Qual é a competência para o ajuizamento da ação civil? O foro do local do dano nos termos do artigo 2º da Lei 7437 de 85. E com relação ao procedimento, qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá representar ao Ministério Público, provocando sua iniciativa. Como, então, o Ministério Público poderá acionar, né, a pessoa jurídica ou aquele que está transgredindo a lei no sentido da ofensa ao patrimônio público, à moralidade, ao meio ambiente, ao consumidor, por força de provocação de qualquer pessoa, né, ou do próprio agente público que tiver conhecimento
daquela situação que lesiona o patrimônio público. O Ministério Público também poderá agir espontaneamente ou de ofício ou por representação, desculpe, podendo instaurar o inquérito civil, que normalmente, e não obrigatoriamente, pode preceder a propositura da ação civil pública. Falamos normalmente e não obrigatoriamente, porque poderá propor ação independentemente de inquérito civil. Não obrigatoriamente, a ação civil deverá ser precedida do inquérito civil. Limites subjetivos da coisa julgada. O que significa? Quais são os efeitos da sentença que produz coisa julgada nos autos da ação civil pública? A eficácia da sentença ou os efeitos da sentença tem alcance erga omnes, ou seja, ultrapassa os limites da lide para alcançar todos aqueles que estiverem naquela situação a ser protegida pela ação. O efeito erga omnes, ele refere-se a terceiros que não participaram do processo, ou seja, o efeito alcança todos os que estão na mesma situação protegida juridicamente. Esse efeito teve uma restrição ou uma relativização feita pela publicação de uma lei que foi posterior à lei da ação civil pública, a lei 9494 de 97, que, alterando o disposto no artigo 16 da lei da ação civil pública, restringiu o alcance, né, dos efeitos da sentença aos limites territoriais do órgão prolator da decisão. Então, nesse sentido, se fez uma restrição ao alcance com essa nova lei, se limitou o alcance da decisão judicial em relação à ação civil. Na ação civil, nós encontramos algumas disposições relacionadas a possibilidades de conciliação ou ajustamento, justamente para a preservação do interesse público, que sempre será relevante nessa ação. Poderá se dar esse acordo mediante um compromisso de ajustamento, que é o chamado termo de ajustamento de conduta. Esse compromisso de ajustar a conduta, ele deve se pautar por exigências legais, né? Ou seja, pela adoção de condicionantes que devem ser cumpridas por aquele que se compromete a efetivamente adotar soluções, né, para se chegar, então, ao alcance da proteção do interesse que se quer preservar, sob pena, inclusive, da imputação de sanções pecuniárias. Esse termo de ajustamento de conduta, ele valerá na possibilidade do inadimplemento da parte, ele vale como título executivo extrajudicial. Aqui nós passaríamos já para análise de uma outra ação, a chamada ação de improbidade. Aqui eu vou fazer uma menção um pouco breve dessa ação, e que é uma ação importantíssima e que a gente precisaria ter assim um tempo maior para desenvolver, mas, de qualquer forma, vamos colocá-la para conhecimento, ainda que breve, porque ela é uma ação de grande importância, né, no combate, sobretudo, à corrupção na administração pública. Nós sabemos, desde a noção do direito administrativo 1, que um dos princípios constitucionais da administração pública, a moralidade,
ela assume uma feição de, digamos assim, um aperfeiçoamento na Constituição Federal, ganhando um destaque no que diz respeito à noção da improbidade, que é uma noção qualificada do descumprimento do princípio constitucional da moralidade administrativa. Improbidade quer dizer imoralidade administrativa. A moral administrativa que é qualificada, né, com um plus para que se possa, então, no que diz respeito ao seu descumprimento, né, a agressão à moral administrativa, se dá o nome, se define como improbidade administrativa. Essa lei 8429 de 92, que vem regular justamente o disposto no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição, que eu gostaria de ler aqui com vocês. Um minutinho aqui. 39. Desculpe. Só um minutinho, por favor. Desculpe, é o 37, tá? Parágrafo 4º da Constituição, que dispõe: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação prevista em lei, nesta lei, na Lei 8429 de 92, sem prejuízo da ação penal cabível. Essa portanto, uma ação cível também, já que a ação penal se desenvolverá e será também possível de ajuizamento em face da improbidade, mas é uma ação penal distinta, porque nós sabemos da independência das sanções, né, e, portanto, das responsabilidades. A lei da ação de improbidade, ela elenca 3 modalidades de improbidade. Aquela que implica em enriquecimento ilícito, aquela cujos atos praticados causam prejuízo aos cofres públicos, ou seja, ao erário público, e aquela ação que se dá quando os atos atentem contra os princípios da administração pública. E aqui há um rol extenso de possibilidades, já que se fala da infração ou da infringência aos princípios da administração pública. E isso tudo está na Lei 8429 de 92. O agente público e o particular que induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta, é parte passiva da ação de improbidade. E quem é o agente público para os efeitos desta lei? É o que a lei define como aquele que, de qualquer forma, exerce mandato, cargo, emprego ou função nas entidades protegidas, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração. Vejam que, poucas vezes, as leis definiram quem é o agente público. Observem que, quando vocês estudaram servidor público, o tema servidor público, vocês estudaram uma classificação de agentes públicos, dando conta de que a acepção mais ampla é a noção de agente público, que engloba várias espécies de agentes, né, dentro da administração pública, como é o caso dos agentes políticos, os agentes de colaboração com o poder público,
os servidores públicos estatutários, os servidores públicos temporários, os servidores seletistas, ou chamados os empregados públicos, aqueles que são agentes de colaboração com o poder público, aqueles que exercem funções delegadas do serviço público, enfim, há uma ampla, né, classificação desses agentes públicos, sendo que a concepção mais ampla está no conceito de agente público. Ele é o gênero da qual são espécies essas outras modalidades. Ora, a lei que disciplina os atos de improbidade, ela vai conceituar agente público dessa forma. Aquele que, de qualquer forma, exerce cargo, mandato, ou emprego ou função nas entidades protegidas, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração. Observe como o conceito é amplo, como o conceito é elástico, como o conceito tem um alcance abarcando aqueles que exercem mandatos políticos, ocupam quaisquer cargos públicos, ocupam empregos públicos ou quaisquer funções públicas, independentemente de vínculo profissional, dado que a lei dispõe que, mesmo que transitoriamente, ou seja, temporários, requisitados, ou mesmo sem remuneração, como é o caso daqueles que exercem funções públicas em hipóteses de, por exemplo, como jurados, como, por exemplo, mesários, aqueles que exercem funções públicas e não recebem remuneração por elas. Então, o alcance é bastante amplo para fins da incidência da improbidade. A ação, como parte ativa da ação, está que a ação pode ser proposta tanto pela pessoa jurídica interessada como pelo próprio Ministério Público, e já dissemos que o Ministério Público participará sempre da ação, ou como autor, ou como fiscal da lei, e que o procedimento dessa ação também resultará da representação de qualquer pessoa para a autoridade administrativa, que para conhecimento do fato, ou o Ministério Público dando conta de um ato de improbidade. Recebida, então, essa representação, a autoridade administrativa determinará a imediata apuração dos fatos por uma comissão. Nós sabemos que as autoridades públicas, quando elas têm ciência de uma denúncia ou ciência de uma irregularidade, elas não podem arquivar o assunto, elas não podem deixar de apurar. Se trata de uma obrigação legal, o dever de apurar, o dever de dar início ao processo, sob pena de que a autoridade incida no crime tipificado no Código Penal de condescendência criminosa, ok? Pois bem, então, a ação de improbidade, ela vai obedecer um rito ordinário, tá? E nela é proibida qualquer transação, acordo ou conciliação, justamente porque se trata de uma ação que visa um interesse público relevante. Quais são as sanções passíveis de aplicação na ação de improbidade? Já algumas estão elencadas no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, e outras na própria lei, como a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, o ressarcimento integral do dano, a perda da função pública, em alguns casos, quando aquela pessoa, o infrator, ocupa funções públicas, porque também pode ser um particular que utilizou um recurso público, a suspensão de direitos políticos, pagamento de multas civis, a proibição de contratar com o poder público quando é um contratante, no caso das licitações, né, no caso da execução de contratos administrativos, a proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, tá? Então, todas essas são sanções passíveis de aplicação pela condenação e ação de improbidade.
desde que observado o devido processo legal, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos somente ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença condenatória, é previsão também da lei. Ou seja, após a finalização do processo ou após o trânsito em julgado, é que poderá se impor, então, imputar as penas de perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos. Com relação à lei anticorrupção, como ela trata da responsabilização administrativa e civil das pessoas jurídicas. A lei anticorrupção é essa lei 12.846 de 2013, que se aplica a todas as sociedades empresariais, mesmo que irregulares e sem personalidade jurídica, fundações, associações e sociedades estrangeiras com sede, filial ou representação no país. Quais são os atos de corrupção que são previstos na lei? Dispõe o artigo 5º da lei. Atos lesivos ao patrimônio público punidos administrativamente ou judicialmente. A corrupção ativa, aquela praticada pelo agente público, por exemplo. O apoio financeiro à corrupção. Vejam que no ato lesivo de corrupção, a corrupção ativa, ela pode também ser praticada por particular, porque ela se dá em relação ao próprio agente público. Então, a corrupção ativa, ela pode ser praticada por particular. A corrupção passiva, em regra, é sofrida pelo próprio agente público. Ele se corrompe pela proposta desonesta do particular, daquele terceiro que visa trazer uma proposta, não é, vantajosa, mas ilegal ao interesse público. Então, o apoio financeiro à corrupção, autoria imediata, criar empecilho à investigação ou fiscalização, fraudes em licitação e contratos administrativos. Gente, só um minutinho, eu vou interromper um pouquinho a gravação, que está chovendo bastante,